Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai esclarecer essa polêmica a respeito do consumo de gema de ovo, ovo inteiro e a sua relação com doenças cardiovasculares, com aumento de colesterol e por aí vai. E esse é um assunto que gera muita polêmica justamente porque tem pessoas que vão criticar a indústria farmacêutica, que quer vender muita medicação para controle de colesterol, né? Outras pessoas já vão dizer, não, a gema do ovo não altera o colesterol na corrente sanguínea, mas será que realmente consumir ovo com frequência, gema de ovo em especial com frequência, contribui para o aumento de colesterol, contribui às vezes para o aumento de doenças cardiovasculares? É isso que a gente vai ver baseado em evidência científica. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar um pouquinho de como começou essa discussão. Então tudo começou com esse fisiologista, Dr. Henshaw Keys, que lá na década de 50, em especial em 1958, iniciou um estudo que foi só lançado na década de 80, chamado Seven Countries Study, onde ele observou que entre esses 7 países que ele escolheu para estudar, aquela população que tinha um consumo maior de gorduras saturadas e, consequentemente, normalmente de colesterol, tinha uma incidência maior de eventos cardiovasculares. Foi muito criticado também por ter sido talvez seletivo e parcial na escolha desses países, mas o fato é que dentro da população que ele escolheu estudar, realmente ele encontrou que aquela população que consumia maior quantidade de gordura saturada, que normalmente é mais presente no reino animal, e também tem acaba tendo, por consequência, um consumo maior de colesterol, sofria desses eventos cardiovasculares com mais frequência. E é lógico que aqui a indústria farmacêutica se fez. A gente teve aí, ainda na década de 60, já o surgimento dos fibratos, né? Logo no final da década de 80 vem o surgimento das estatinas, que são essas medicações para controle de colesterol. Sendo que as estatinas, se a gente for ver na década de 90, se tornou entre as 5 drogas mais prescritas nos Estados Unidos. Estados Unidos a gente acaba usando como referência porque é um país que faz estatística há muitos anos e ainda hoje está entre as 10 drogas mais prescritas nos Estados Unidos. Mas não foi só a indústria farmacêutica que se interessou por esse mercado, lógico, a indústria agrícola se fez nesse mercado, a gente teve um aumento aí de 400% no consumo de óleos vegetais de ômega 6 no planeta da década de 60 até o final da década de 90, justamente porque a indústria agrícola surgiu com essa solução contra as gorduras saturadas, que era fornecer uma grande quantidade de óleos vegetais para cocção, por exemplo, né? Como sendo, em princípio, gorduras mais saudáveis por não conterem gordura saturada em quantidades significativas e não ter nada de colesterol, porque o colesterol ele é exclusivo do reino animal. Então, se eu paro de consumir colesterol, eu estou mais saudável, estou protegendo o meu coração. O que não se sabia nessa época é que o consumo de óleos vegetais, por conta da composição desse óleo, rico em ômega 6, podia potencializar processos inflamatórios que também estão associados a doenças cardiovasculares. Então nós tivemos essa grande boom tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria agrícola, fornecendo opções que em princípio ajudariam a diminuir os níveis de colesterol e gorduras saturadas na nossa corrente sanguínea e com isso protegeríamos contra infarto. O fato é que, desde a década de 50, o interesse do Dr. Henshaw Keys nessa pesquisa e de vários outros pesquisadores na época era reduzir a mortalidade por doenças cardíacas. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, naquela época, doenças cardiovasculares eram as doenças que mais matavam no mundo. O problema é que, com o surgimento da estatina, com todo esse surgimento da indústria agrícola com óleos, fornecendo óleos vegetais que em princípio seriam mais saudáveis, inclusive a margarina substituindo a manteiga, que também é de origem vegetal. E com todos esses esforços, nós esperávamos que pelo menos as doenças cardiovasculares deixassem de ser a principal causa de morte no mundo. Mas a realidade é que elas continuam sendo, com folga, a principal causa de mortalidade, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos. Será então que toda essa guerra ao colesterol foi em vão? Será que a gente estava combatendo o inimigo errado? Para a gente entender um pouquinho melhor, na década de 60, 70, quando começou a se pesquisar sobre isso, o fato é que eles realmente, quando pegavam pacientes infartados, iam verificar pacientes que já tinham vindo a óbito, iam verificar a artéria deles, aquela artéria que estava entupida, eles observavam 2 coisas. Uma era a presença de placas de gordura e colesterol no interior da parede das artérias. A outra era a presença de inflamação e fibrose nos locais dessas placas. Quando o tamanho dessas placas fica grande, 2 coisas podem ocorrer. Uma é a diminuição e até a obstrução do fluxo sanguíneo, o outro é o rompimento dessa placa, com a entrada do seu material na corrente sanguínea, causando um coágulo que pode obstruir artérias, levar a um infarto ou derrame.
Nas décadas de 60 e 70 sabia-se muito pouco sobre inflamação, e as pesquisas no campo da inflamação até hoje são um campo em franco crescimento. Para se ter noção do quão recente a descoberta dos mecanismos da inflamação, somente em 82 é que o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia foi concedido a descoberta de como parte do processo inflamatório funciona. Outra peça desse quebra-cabeças da inflamação, chamado de resolução, somente foi descoberta em 2014 pela Universidade de Harvard. Antes da década de 80, a inflamação era descrita praticamente pelos seus sintomas: dor, vermelhidão, febre e inchaço. Mas mesmo após o Prêmio Nobel de Medicina em 82, e até mesmo nos dias de hoje, entender, descrever, medir e controlar a inflamação é não só um desafio muito grande, como é muito caro. Por conta de toda essa complexidade, é fácil enxergar porque colocaram a culpa das doenças cardíacas no colesterol. Foi uma saída fácil que ganhou força na indústria por dois motivos. Era fácil de medir na corrente sanguínea, fácil de controlar pelas medicações e ainda era barato. E hoje em dia você vai ver muitos profissionais de saúde afirmando que o colesterol do ovo não aumenta o colesterol na corrente sanguínea e por esse motivo não aumentaria o risco de doenças cardíacas. Enquanto outros profissionais de saúde afirmam que o consumo recorrente de gema de ovo aumenta eventos cardiovasculares. E apesar dessa discussão parecer interminável, ambos podem estar corretos se passarmos a considerar a variável da inflamação nessa equação das doenças cardíacas, e como as gorduras presentes na gema do ovo e em outros alimentos podem ter um papel central na regulação dos processos inflamatórios. Vamos entender isso aqui nesse gráfico? E apesar de parecer complexo, esse gráfico vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como que essas gorduras presentes na nossa alimentação, elas têm um papel fundamental nesse processo inflamatório. Vocês vão ver aí que esse gráfico ele é dividido basicamente em três cores, né? Você tem aí do lado esquerdo aquelas prostaglandinas, leucotrienos, que são inflamatórios. Depois no meio ali você tem aqueles que são anti-inflamatórios e mais à direita, que foi descoberto mais recentemente na literatura científica, você vão ter aqueles de resolução. Vamos focar aqui do lado esquerdo, que é essa parte que fala dos processos inflamatórios, aquilo que dispara, que é pró-inflamatório no nosso organismo. Então vocês podem ver aí nesse gráfico que existe essa gordura que tem essa sigla de AA, que significa ácido araquidônico, que é uma gordura que nós temos na nossa alimentação. E essa gordura, ela acaba sendo a principal matéria-prima na produção dessas prostaglandinas leucotrienos que disparam o processo inflamatório no nosso organismo. Quando essas pesquisas começaram a ser publicadas, vários estudos começaram a ser feitos com esse ácido araquidônico para ver se você conseguia gerar eventos inflamatórios simplesmente com a presença desse ácido araquidônico. Então, um desses estudos que começaram a fazer com ácido araquidônico, nós tivemos aí dois, trouxe esse aqui feito em coelhos, mas também teve um feito na Universidade da Califórnia, na mesma época, feito com ratos, esse foi feito com coelhos, tá? Onde eles administravam algumas dosagens de ácido araquidônico em vasos periféricos desses animais para observar o que acontecia. E esses animais vinham a óbito em 3 minutos, no caso dos coelhos. Os ratos tinham até uma resposta mais rápida do que dos coelhos, né, do processo inflamatório. Normalmente, eles morriam por tromboembolismo, ou seja, um processo inflamatório causado nos vasos sanguíneos que levavam esses animais a infartar. Tá? Então, isso já dava alguma evidência de que realmente existia algum papel importante nessa substância chamada de ácido araquidônico, que não tem nada a ver com o colesterol, mas que ela tinha esse papel de gerar essas respostas inflamatórias bastante severas, com uma produção muito grande de tromboxanos, por exemplo, que são responsáveis, né, pela coagulação sanguínea. E isso fazia com que gerasse trombos com muita facilidade e esses animais vinham a óbito. Avançando bastante aí no tempo, nós temos esse artigo de 2018, publicado na Nature, um periódico científico extremamente respeitado na área de saúde, onde eles mostram justamente a associação entre inflamação com esses eventos cardiovasculares, diabetes, doença renal crônica, depressão, câncer, entre diversos outros, né, outras condições clínicas. Nesse outro artigo também publicado na Nature, em 2021, mostra como que os eventos inflamatórios têm um grande papel na formação das placas de ateroma, que costumam estar associadas às principais causas de doenças cardiovasculares. Nesse outro artigo aqui, ainda mais recente, publicado em 2024, eles também mostram como que a inflamação tem um papel significativo nessa formação de placas de ateroma e nos eventos cardiovasculares, entre outras doenças crônicas. Nós temos ainda esse artigo publicado no New England Journal of Medicine, que é um dos mais respeitados periódicos científicos na área de saúde, publicado em 2017, mostrando que quando você reduz os processos inflamatórios, nesse caso aqui eles utilizaram um anticorpo monoclonal para fazer isso, mas com a diminuição de processos inflamatórios você diminui os eventos cardiovasculares também. Então você vê que não só o aumento da inflamação causa processos, né, eventos cardiovasculares, entre outras doenças crônicas, como também a gente vê que quando a gente consegue controlar essa inflamação, nesse caso aqui foi por feito medicação, mas estilo de vida também tem um grande impacto nesses processos inflamatórios, alimentação inclusive, e aí você consegue reduzir
também eventos cardiovasculares quando você reduz a inflamação. Tá, Leandro, mas o que isso tem a ver com o ovo? Até agora você falou de inflamação, um monte de coisa, mas não falou do ovo. Bom, voltando ali para o gráfico, né, do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, lembre-se que o ácido araquidônico ele é o principal precursor dessas estruturas químicas associadas à inflamação. Existem outros ácidos graxos também, mas o ácido araquidônico é o principal. O problema é que a gema do ovo é um dos alimentos que tem a maior concentração de ácido araquidônico dos alimentos que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? E não só desse ácido araquidônico, a gema do ovo também tem uma grande composição de ácido linoleico que pode ser convertido em ácido araquidônico dentro do nosso organismo e também tem uma concentração elevada de ácido palmítico, que é um outro tipo de gordura que ativa processos inflamatórios, citocinas inflamatórias por outro mecanismo, chamado de fator nuclear kappa-B, é um fator de transcrição genética que também aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Então ela tem vários fatores que potencializam a ação da inflamação no nosso organismo. Ah, Leandro, mas eu como ovo caipira de galinhas criadas por monges que alimentam elas com quinoa orgânica e ungidas por freiras beneditinas lá na Cordilheira do Himalaia. Será que faz alguma diferença comer ovo caipira em relação ao ovo de granja nessa composição nutricional? Então eu trouxe aqui um estudo que compara justamente a composição da gema do ovo em relação a gorduras de ovo caipira em relação a ovo de granja. E você pode ver aqui que nessa coluna da direita estão as galinhas caipiras, na coluna da esquerda estão as galinhas de granja. E quando a gente vai para a parte do ômega 6 especificamente, você vê que praticamente 50% da composição da gema do ovo é ômega 6, sendo que você tem aqui 0,17% da composição, mas lembre-se que miligramas já fazem bastante diferença, né? De ácido araquidônico, que é esse 24N6, é o ácido araquidônico. Mas nós temos aqui, no total de ômega 6, a galinha caipira tendo até mais ômega 6 na composição da gema do ovo do que a galinha de granja, sendo que a maior parte, lógico, desse ômega 6 é ácido linoleico. Mas como se isso não bastasse, nós temos ainda o ácido palmítico, que é um outro tipo de gordura, e você tem aí no ovo caipira cerca de 14% da composição dele em ácido palmítico, e enquanto no ovo de granja você vai ter cerca de 19% de ácido palmítico. E esse ácido palmítico também gera processos inflamatórios, como a gente estava mostrando lá do ácido araquidônico? Sim, a gente tem alguns estudos aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, mostra a associação entre a presença de ácido palmítico e a obesidade. Nós temos esse outro aqui que associa a resistência à insulina e a inflamação hepática com o consumo de ácido palmítico. Para o tema aqui do nosso vídeo, esse outro estudo é bastante interessante, foi um estudo feito com mais de 4.000 pessoas, onde eles mostraram que o consumo de ácido palmítico, mas não de outras gorduras saturadas, nem o colesterol especificamente, tem uma associação forte com eventos cardiovasculares. Nesse outro estudo, feito também com mais de 3.000 pacientes, mostra uma relação forte entre o consumo mais aumentado de ácido palmítico com eventos cardiovasculares em pacientes que fizeram cateterismo. E aqui o legal é que eles mostram uma dose dependente, ou seja, quanto mais você consome ácido palmítico, maior a incidência de doenças cardiovasculares, aqui independente do consumo de colesterol. Tá, Leandro, mas você falou desse bando de termo esquisito aí, ácido araquidônico, ácido linoleico, ácido palmítico, mas na prática a gente não consome ácido araquidônico, ácido palmítico, nem injeta na veia diretamente, né? A gente consome ele em pequenas quantidades, né, ao longo da nossa vida, quando a gente está consumindo alimentos que têm esses produtos. E será que existe alguma evidência, e vamos para o tema mesmo do vídeo, né? Existe alguma evidência que o consumo maior de gemas de ovos pode aumentar o risco para doença cardiovascular? Bom, eu separei alguns artigos científicos aqui que podem trazer luz a essa pergunta. Esse primeiro estudo aqui eu acho bastante interessante, foi publicado na Aterosclerose em 2012, e o que ele mostra é que 3 gemas de ovos ou mais por semana já aumenta de forma significativa a formação daquelas placas de gordura, num grupo, né, populacional que eles estudaram de mais de 1.000 pessoas. Então a gente vê um aumento expressivo da formação de placas de ateroma só pelo consumo de gemas de ovos mais aumentado, de 3 gemas de ovos a mais. Tá? Ou seja, a gente já vê uma relação direta aqui entre o consumo de gema de ovo com isso. Sabe o que eu acho mais interessante sobre esse artigo? É que eles mostraram que o consumo dessa gema de ovo semanalmente, 3, 4, 5 gemas de ovos por semana, isso não aumentou o nível de colesterol na corrente sanguínea. Então tem muitos pesquisadores que falam assim, não, mas já está claro na literatura científica que comer gema de ovo não aumenta o colesterol, mas lembre-se, o colesterol não é a única causa de problemas cardiovasculares. Tá? Então, o consumo recorrente de gema de ovo por semana, e lembre-se que a gente não come só gema de ovo pura, às vezes você está comendo gema de ovo de forma indireta, num bolo que você está consumindo, numa torta, etc. Então, a gente tem que realmente
começar a repensar o consumo de gema de ovo por conta desses processos inflamatórios e não necessariamente por conta do colesterol que ele carrega para dentro da sua corrente sanguínea. Nesse outro artigo publicado no Jornal da Associação Americana de Medicina em 2019, mostra que o mero consumo de meia gema de ovo por dia a mais aumenta de forma significativa o aparecimento de eventos cardiovasculares. Que, se você for ver, corrobora um pouco com aquele artigo de 2012 que falava que 3 ovos por semana já aumenta de forma expressiva a incidência de eventos cardiovasculares. Que, se você for em 7 dias, 3 ovos por semana, dá meia gema por dia. Então, esse aumento de meia gema por dia já aumenta. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu como só uma gema por dia. Cuidado, que isso pode, dependendo das suas condições pré-existentes, pode estar aumentando o risco para doenças cardiovasculares, entre outras doenças inflamatórias crônicas. Nesse outro estudo publicado em 2009, é um estudo bem interessante, porque foi feito com quase 30 mil pessoas acompanhadas num período médio aí de 17 anos. É um estudo bem longo, tá? E o que eles mostraram é que um consumo esporádico, seja de vez em quando comer uma gema de ovo, seja de forma direta ou indireta, não aumenta o risco necessariamente para doenças cardiovasculares, apesar de aumentar de forma modesta o risco para mortalidades em geral. Porém, o que eles observaram é que o consumo frequente da gema do ovo aumenta sim o risco para doença cardiovascular, em especial em pacientes diabéticos, porque o diabetes já é uma doença inflamatória crônica, até chamada de mãe das doenças inflamatórias, porque quando o paciente é diabético, ele aumenta o risco para diversas outras condições inflamatórias crônicas. Então, você tem sim uma forte associação entre um consumo mais aumentado de gema de ovo com eventos cardiovasculares, entre outras doenças crônicas. Então fica a pergunta, e aí, comer gema ou não? Depende, gente. A pergunta muito interessante é, você se sente com sorte? Se você tem bom estilo de vida, não fuma, pratica exercício físico de forma moderada e ainda tem uma alimentação saudável, principalmente rica em polifenóis, fibras fermentáveis oriundas de frutas e legumes, e consome uma boa quantidade de ômega 3 de boa qualidade, isso pode te ajudar a diminuir a ação desse ácido araquidônico na corrente sanguínea, até porque o ômega 3 em específico, ele compete na membrana fosfolipídica das células pela atenção dessas prostaglandinas. Então você acaba tendo uma produção mais equilibrada entre prostaglandinas boas daquelas prostaglandinas que são ruins. Porém, se você tem uma alimentação ruim, já não faz exercício físico e etc., e para piorar, ainda tem condições pré-existentes familiares, por exemplo, de eventos cardiovasculares na família, diabetes ou outras doenças crônicas, provavelmente não é muito interessante você se arriscar a ficar consumindo gema de ovo com frequência. Então é tudo uma questão de repensar, conversar com o seu profissional de saúde, com o seu cardiologista, com o seu nutricionista e ver se realmente você está caminhando em gelo fino ou não quando você está consumindo gema de ovo, a depender do seu histórico e da sua condição clínica atual de saúde. E é isso, pessoal. Aprendeu alguma coisa de útil nesse vídeo? Curte, compartilha com seus amigos e se algo te surpreendeu, também deixa nos comentários aí. Nos vemos no próximo vídeo.